Ministério da Cultura e Valorec apresentam Cine Brasil. Minha mãe mesmo cantava pra gente até pouco tempo que ela foi, né? Foi em 2015. Ela falava assim: Lei de Incentivo à Cultura. No corredor. Patrocínio Valorec. Pedi um beijo, ela me negou. Apoio Prefeitura Municipal de Brumadinho. Realização Cinear, Ministério da Cultura, Governo Federal Brasil, União e Reconstrução. Pedir-lhe um beijo, ela me negou. Piedade do Paraupeba, abril de 2022. Caranita do meu coração. Eu tenho saudade. Meu pai no cavalo subindo, eu e minha irmã novinha segurando o rabo do cavalo. Margarete da Piedade Moreira. Nós ganhando força, segurando e ele subindo para nós ir para a roça. Chegava lá, cada um na sua, sabe? Todo mundo cuidando da obrigação. A gente era mais feliz do que hoje. A vida era meio difícil, né? Joaquim Anastácio Braga, com Quinca. 13 anos, já dava um duro igual homem mesmo, né? Meu pai me tirou da escola no segundo ano, para guiar boi, né? Isso aqui tudo era roça, que o senhor está vendo aí. A gente guiava boi o dia inteiro. Guiei muito boi, parar a terra, debaixo de chuva. A gente jogava um saco de adubo. João Amorim Ferreira, João Bandeirante. Um saco de adubo, amarrar na cacunda. A gente só descansava quando o arador de terra mandava a gente sentar na frente do boi para dar tamboeira para os bois, meio-dia. Trocava de boi, uma junta trabalhava até meio-dia, soltava, aí pegava outra e ia até 4 horas. Aí eles sentavam na frente do boi, põe um balaio de tamboeira para a gente tratar dos bois, boi babando, a gente comendo queijo com rapadura, boi babando aqui, a gente tá comendo aqui, banana madura, era aqui que era o sustento nosso. Pega a vara de ferrão, a vara, né, com ferrão na ponta, que se o boi não quiser João obedecer, e Joaquim se dedicam à preparação da carroça, ajustando cada detalhe com cuidado e experiência. A câmera gira lentamente, capturando a exuberância do verde ao redor. E teu carreiro fica atrás, né? Um close cuidadoso revela as celas e correias de couro. Sai com o carro, né, com os bois, e arar a terra é dia inteiro, né? Pra lá, pra cá. De guiar boi não tinha calçada, era precata. Eu tenho ela em casa até hoje. A precata, espinho furava o pé da gente, galeira, aquele limão do mato, espinho de coqueiro. A gente andava na frente do boi mancando tanto espinho. Chegava em casa, lavava os pés na bacia, com a alfinete nós ia tirando os espinhos. Aí ficava aqueles buracos. Aí a gente andava com a precata assim, mancando na frente do boi, ó. Que era muita plantação. Inclusive meu pai mesmo, né? Eu novinha, a gente acompanhando ele para a roça, não deixava a gente aqui sozinha. Por segurança também, né? Então nós sempre participamos com ele. Os carros de boi subindo aqui, fazendo aquele barulhinho. Então assim, era muito bom. Todo mundo plantando. Lá na casa do meu pai, lá nós plantávamos de tudo. Arroz, cará. De uma perspectiva aérea, o município se revela. A câmera vaga ao longo da estradinha de calçamento, cercada por árvores. Uma casinha simples se desenha na cena, permanecendo em um suave desfoque. Não tinha esse negócio de boa vida, não, né? De comprar tudo que veio e comer, não. A vida era dura, né? E diversão que tinha era só um rádio que meu pai tinha. Só um rádio, não tinha mais diversão nenhuma. Um dos brinquedos que nós tínhamos era ioiô e aqueles balão. A gente enchia o balão, soprava, os que não podiam comprar, passavam pela gente, fincava um arame nele ou um espinho, furava pra gente, que eles não tinham condição de comprar, então, pof! A gente ia lá, comprava outro, pof! O brinquedo nosso era balão e ioiô. E aquele peão, tocar peão. Fazia o peão de madeira, amarrava o embira de vermelha nele, tirava o embira no mato, punha no rei, lap! Pior, lá chega no brinquedo nosso. E aquelas bolinhas de gude, né? Hoje eu acho que nem existe mais, ninguém brinca. É a diversão que nós tínhamos. Uma imagem aérea emerge, destacando casas, praças e a igreja de Piedade do Paraupeba, todas concentradas harmoniosamente no coração do Vale Verdejante. Então, eu tenho acompanhado o crescimento, né, o desenvolvimento. Tânia Tadeu Caramachi. Mas procurando manter a característica dela do passado. Piedade, Deus, Bandeirantes. Geraldo Alcir Guimarães. Fundaram ali, colocaram uma capela, a igreja hoje, matriz da Santa Piedade, era uma capela, os bandeirantes passaram por Do aqui. alto, a visão se desdobra para revelar a graciosa capela de 2 torres, situada com elegância no meio da praça.
Tem uma fazenda, quando você entra, sai da Piedade, da fazenda esquerda. Então os bandeirantes passaram no terreno de Soluquinha lá, tem até a marca do pé deles lá em cima. Depois veio o Aleijadinho, passou por aqui, né? Fez as imagens, tem as imagens, as esculturas nossas. A maioria é obra de Aleijadinho, que está na igreja. A tela é então preenchida pela estátua imponente dos Três Anjos, uma criação magnífica de Aleijadinho, que parece ganhar vida diante de nossos olhos. Então, Piedade de Paraupeba, surgiu a Piedade de Paraupeba. Piedade do Paraupeba é a terceira vila do estado. Foi praticamente aqui que começou a Estrada Real, daqui o pessoal... A câmera se concentra nas artes ladrilhadas que se unem habilmente para formar imagens de Cristo. E, logo após, nos apresenta a grandiosa Igreja Matriz, que exala história e devoção. Quase tudo começou por aqui. Tivemos aqui um contingente de chineses, na época, quando Portugal chegou em Macau, e começou a ter esse intercâmbio, né, entre Portugal e China. Muitos desses chineses vieram para cá, que contribuíram na construção da nossa igreja, na parte cultural da região. Depois vieram os africanos. Então, é um lugar cheio e rico de histórias da construção do nosso estado. Nós temos a nossa igreja matriz de 1713, ela tem 300 anos. Nós temos um jubileu de 115 anos, que ainda prevalece aí de 1º a 8 de setembro. Nós temos a igreja do Rosário ali embaixo, que é da igreja da Guarda de Congado, que tem 280 anos. E o jubileu aqui vinha carro de boi. Os fazendeiros tudo, o Quinca, a família deles, Joaquim Anastácio, Joaquim Braga, eles vinham de carro de boi para aqui. Tinha várias festas, né? Todo santo que tinha aqui em Piedade tinha a festa dele. Agora, a tradicional mesmo era a Senhora Piedade e a festa do Divino Espírito Santo. Essa é a que mais juntava povo, né? A festa de Senhora Piedade, nós morava bem baixo ali, ó. Nós meu pai, dia 4 de setembro, punha os trem tudo dentro do carro de boi, arrumava um cômodo, uma casinha lá na Piedade. Nós ficava lá até dia 9, para assistir toda a festa, né? E ali vinha gente para todo lado, né? Era uma romaria de povo, né? E tem a festa de que é o jubileu de Nossa Senhora da Piedade, que é a padroeira de Piedade. Mas aí vinha muita gente para dia da festa dela, caminhão, chamar pau de arara. Não tinha, o povo vinha com aquele guarda-pó branco, cheio de poeira. As meninas vinham para a festa aí, passava primeiro não tinha óleo de cabelo, não é óleo de coco. Piedade do Paraupeba, todo mundo adora música. Isso aí vem, eu pequena, sabe? Meu irmão sempre colocava música, né? Antigamente tinha muita quadrilha aqui, fogueira de São João, porque meu pai chamava João Leocárdio Moreira. Então ele fazia fogueira, era ali na rua. E vinha muita gente, muita música. Então assim, a gente cresceu no meio da música. Na verdade, foi Piedade que me escolheu. Eu tenho uma escola de música em Belo Horizonte e fui convidada para vir para cá na festa do jubileu da Igreja Matriz, que completava seus 300 anos. Era Padre Rafael, já falecido, que estava aqui na Igreja Matriz de Piedade do Paraupeba na época. E ele me convidou para organizar um coral. Um close delicado na bandeira de fitas do coral Vozes do Vale do Paraupeba nos envolve. Inclusive minha irmã participa, minha irmã mais velha, minha irmã adora, né? E também melhora a autoestima da pessoa participar das coisas culturais. E é uma coisa muito boa aqui na cidade. Inclusive todo mundo, como eu disse, gosta de música, então unir o útil ao agradável. Nós tínhamos uma banda de música aqui na Piedade, meu pai tocava na banda de música. Tinha 2 guardas de congado, que hoje ainda prevalece uma, né? A guarda de congado. A festa aqui é muito tradicional, congado. Eu faço parte do congado. Meu pai era congadeiro, eu também sou, fiquei no lugar dele. Bato caixa, bato patangão, danço. Né? Uma imagem aérea nos leva a uma encantadora capelinha, rodeada por um jardim meticulosamente cuidado.
15 patangômetros, 17 caixas, entendeu? Uns 10 uniformes. E nós fomos representar Brumadinho, Piedade, falo Piedade, Brumadinho, que Piedade pertence a Brumadinho, né? Nós fomos em Brasília fazer uma apresentação, tinha lá 48 guardas de Congado, nós ficamos em segundo lugar. Agora o Congado ainda existe ainda, a tradicional da Piedade, que é a do Somário Pereira, é a tradicional. Aí tinha 2 guardas, mas a que é registrada mesmo é de Somário Pereira. Eu fazia parte da guarda de Somário, que também já falecido. A guarda mais antiga da Piedade é a dele. Hoje é o Mauro, hoje quem comanda ela é o Marinho, Mauro Lúcio Coimbra, filho. Ele é que comanda a guarda de Piedade agora. E eu sou o rei da guarda, vou ser rei esse ano. A câmera passeia com curiosidade pelas ruas da cidade, revelando casarões antigos, fazendas que carregam memórias e uma cachoeira que flui entre as pedras. As mães da gente faziam medo a gente, né? Falavam que tinha lobisomem, coitado, né? Não, minha mãe fazia medo, nós é igual lobisomem, mula sem cabeça, que de primeiro disse que existia. Que o lobisomem batia queixo, igual a pouco. Minha mãe falou, você viu um pouco de pé de goiaba, ela batia aqui, você casca fora. Tinha homem que virava cupim, esses cupins, sabe, de terra, se transformava, depois voltava de novo, era uma história aqui. Tem a da cachoeira, tem uma da cachoeira que meu irmão, né, ia nadar lá, e encontrou monstros de cobra lá, monstro mesmo, mas é verdade, essa é verdade, tá? E tem outra de pessoas que encontrou, foi o que, gente, no meio do mato, aí um monte de coisa. Lá pro lado dos Marques, lá aconteceu lá um cara lá que, um fazendeiro, enfrentou o bicho lá, né? Aí disse que pareceu um cara de Fortunatinho com um corte na perna. Aí eles falaram, esse aí que é o bicho. E tinha a mula sem cabeça também, né? E a mula sem cabeça disse que se você jogasse um terço para ela, quebrava o encanto dela, o terço. Minha mãe falava, você viu, que ela disse que a mula sem cabeça, você jogava um terço, quebrava o encanto dela, que ela não gostava, não. Todo mundo punha aqueles... arrumava janela bem alta, com medo, né, dessa mula sem cabeça. Mas disse que era uma pessoa, né, que virava isso, né? Não, eu não vivi, mas muita gente conta, né, que já viu as coisas, aparições. Eu não, graças a Deus, eu não. Tem muitos causos aqui, inclusive são temas, né, porque aqui nós temos aula de teatro, são temas dos nossos teatros aqui, a gente já fez alguns, né, algumas Um close peças afetuoso foca em um cachorro caramelo, deitado com serenidade no chão. A cena evolui e o restaurante italiano Madonna Pietà surge na tela. O verde da paisagem entra em cena. Aqui porque eu não mudo daqui. Eu sou sangue de Piedade. Eu sou paraupebano. Quando eu for embora, eu vou ficar ali. Meu avô está enterrado ali, minha mãe está ali, meus primos estão ali, meus tios estão ali, a minha família toda está ali, meu pai está ali. Então eu sou paraupebano mesmo da gema, assim, entendeu? Piedade do Paraupeba significa para mim tudo de bom. Onde eu nasci, estou até hoje, né, tive muito apoio, adoro morar aqui nessa região. Inclusive eu aconselho as pessoas, né, que venham ter sossego, paz. Aqui é tudo de bom. Sobre a imagem aérea de Piedade do Paraupeba, os créditos finais surgem, encerrando esta jornada visual. Equipe, direção Inácio Neves, Dani Brígido. Câmera, Dani Brígido. Produção, técnico de som, Rangel Moreira. Montagem, edição, Dani Brígido.